Meu irmão, abra sua Bíblia, segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 1. Hoje nós começamos uma série em 2 Pedro. É uma carta bem pequenininha, são apenas 3 versos, 3 capítulos. E nós vamos trabalhar nesse texto durante todo esse mês de abril, mês da EBD. Eu vou pedir para ser colocado o tema desse mês e também a divisa, e nós vamos ler juntos. Vamos ler todos juntos o tema desse mês? Crescendo na graça e no conhecimento. Muito bem. Mais uma vez, para reforçar e você gravar e não esquecer nunca mais. Vamos lá? Crescendo na graça e no conhecimento. A nossa divisa, 2 Pedro 3,18, vamos ler? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Muito bem, queridos, você recebeu o seu boletim, você já tem aí a pastoral, você já identificou o tema do sermão dessa manhã. Crescimento é segurança. Nosso tema nesse mês enfoca a ideia de crescimento. E eu quero dizer para você que crescimento é segurança. Como assim, pastor? Explico. Todo ser vivo cresce. Todo ser vivo cresce. Então, como eu vou saber se eu estou vivo? Se eu estou crescendo. Pastor, mas eu não cresço mais. Cheguei na idade que agora eu só diminuo. Sim, mas as suas unhas crescem, o seu cabelo cresce, a sua barba cresce e também, para te avisar, a sua orelha cresce, não para de crescer. Você sabia disso? Que a orelha é a parte do nosso corpo que não para de crescer. Não é? Você vai ficando velho, cabelo branco, alguns careca e orelhudo. Não é? É isso aí, você está crescendo, meu irmão. Todos nós estamos crescendo. E isso é sinal de que você está vivo. Você quer ter a segurança, a certeza que você está vivo? Seu corpo está crescendo. Alguns estão crescendo bastante para o lado. Não é? Comigo isso não funciona, não deu certo. Não deu certo. Continuo ainda bem magrinho, né? Se bem que a minha esposa fala que não está tanto quanto há 18 anos atrás, né, Flor? Amanhã vamos completar 18 anos de casado, graças a Deus. Alguns estão crescendo para o lado, outros ainda crescendo para cima, né? As crianças, os adolescentes, mas todos nós estamos em desenvolvimento. Um ser vivo cresce. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Pedro trata na sua epístola de despedida. Note que o tema de crescimento, ele abre a carta. Quando você vai no verso de número 5, aqui do capítulo 1, você identifica ali um chamado, uma exortação, uma ordem que a Bíblia Sagrada, que o nosso Deus dá a mim e a você através do autor inspirado, que nós nos desenvolvamos, que nós cresçamos, que nós acrescentemos à nossa fé a virtude, o domínio próprio, o conhecimento e, por fim, o amor. O nosso chamado é para crescer. E se nós não atendemos a esse chamado, é porque provavelmente ainda não nascemos novamente. Ainda não nascemos de novo. Por outro lado, a carta também trata do crescimento ao seu final. Ela começa e termina falando sobre crescimento, nos chamando ao crescimento, ao desenvolvimento. Crente que é crente não fica parado. Crente que é crente não fica pequenininho para sempre, imaturo para sempre, bebê na fé para sempre, desconhecedor da Escritura para sempre. Não, o crente verdadeiro, ele cresce. Ele cresce. É sobre isso que Pedro escreve. Provavelmente ele aqui está se despedindo dos seus irmãos amados. Não apenas de uma igreja, mas de várias igrejas. Se você retorna à primeira epístola, ali no verso 1,
Você vê que o apóstolo Pedro, ele escreve aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Pedro escreve para irmãos de diversos lugares. Essas regiões que ele menciona, todas elas estão na parte asiática da Turquia atual. São diversas igrejas onde ele serviu e igrejas também que ele teve algum contato de alguma forma, ainda que plantadas por outros obreiros, por outro apóstolo, por outro missionário, por outro líder. Pedro, então, se dirige a esses irmãos em tom de despedida. Provavelmente ele já prenuncia, ele já tem a expectativa de que vai morrer. Isso nós aprendemos a partir do verso 12 até o verso 14 do próprio capítulo 1. Pedro, ele diz que é chegado o tempo que ele vai deixar esse tabernáculo. O que ele quer dizer com isso? Que a vida no corpo já está por um fio. Não porque ele está doente, mas porque ele sabe que ele vai ser morto. E, de fato, Pedro foi martirizado durante o reinado do imperador Nero em Roma. Ele, sabendo disso, ele exorta a igreja, ou as igrejas, a viverem uma vida de verdadeiro crescimento. Sim, e através da experiência desse verdadeiro crescimento, aqueles irmãos, e nós também hoje, poderemos ter a certeza de que estamos vivos, que não somos mortos espirituais, mas que verdadeiramente nascemos de novo. Vamos começar pelo verso 8. Por favor, coloque aí na tela, verso de número 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Em primeiro lugar, eu quero destacar com os irmãos nessa manhã, no tempo que ainda temos, que o nosso crescimento comprova quem somos. Crescimento é segurança. Eu tenho a segurança de que sou salvo por Jesus. E através de uma vida que experimenta crescimento espiritual, eu posso olhar para mim mesmo e ter certeza de quem eu sou. Queridos, infelizmente existem pessoas que frequentam templos, lugares de culto como esse, participam até mesmo da ordenança da mesa, passaram pela ordenança das águas, mas que de fato, quando saem das suas igrejas, dos seus templos, do meio da sua congregação, eles não se sentem mais seguros, espiritualmente falando. As dúvidas inundam a sua mente, o seu coração, de modo que essa segurança, esse sentimento de que somos dele, que sou dele, passa. As agruras da vida, o sofrimento, as setas de Satanás, as derrotas diante das tentações, fazem muitas vezes com que pessoas deixem de experimentar a verdadeira segurança em Cristo. Quando crescemos, quando buscamos, nós de fato experimentamos não esse sentimento de insegurança espiritual, mas pelo contrário, pela certeza de quem nós somos, nós nos sentimos seguros nos braços do Senhor. Note, meu irmão, do que eu estou falando aqui. E eu tentei explicar de forma muito sintética aí no texto da pastoral que você vai poder ler. A nossa salvação, ela é recebida através da fé, não das obras, não da maneira como você vive, não da religiosidade que você pratica, não da maneira como você é reconhecido pela comunidade, não.
Deus não salvará aqueles que são ordenados pastores, porque são ordenados pastores. Deus não salvará alguém porque é diácono, porque é diretor de departamento, porque tem carteirinha da PIB de Campo Grande. Não, meu irmão. Se você coloca a sua esperança nisso, você está perdido. Deus não vai salvar a mim ou a você porque nós alimentamos os pobres, porque nós contribuímos para a obra missionária, porque nós fazemos uma série de boas obras que são reconhecidas pelos outros como coisas legais, como coisas boas. Não! Não é por causa disso que o Senhor nos salva. Mas é somente com base na graça do Senhor Jesus, que é recebida exclusivamente através da fé. João capítulo 1, verso 12. O apóstolo, o evangelista, ele diz de forma muito clara que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Receber a Jesus começa necessariamente com crer em Jesus e depender exclusivamente dele para a nossa salvação. Os judeus não compreenderam isso porque dependiam e confiavam na sua própria religião, na sua própria religiosidade, nas suas próprias obras. E por isso negaram o Messias, rejeitaram o Messias. Mas todos aqueles que receberam o Messias através da fé, esses são feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo também ensina em Efésios capítulo 2 que a graça é a razão da nossa salvação, porque pela graça sois salvos. A base, o fundamento, o alicerce da minha e da sua salvação é a graça de Deus, é a ação de Deus, é aquilo que Deus já fez por você, não aquilo que Ele vai fazer, não aquilo que Ele fará, dependendo daquilo que você fizer primeiro, não, mas aquilo que Ele já fez, porque pela graça sois salvos. E essa graça é recebida mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça é a base, a fé é o meio. Não se esqueça disso. Quando falamos sobre segurança subjetiva, esse é o nome que os teólogos dão para isso que a gente está conversando aqui. Esse sentimento, essa ideia, essa tranquilidade, essa paz interior que você sente, note, eu estou falando de sentimento, algo que você percebe, que você sente que é de Deus. Esse sentimento não é a base da sua salvação. A base da sua salvação é algo que Deus já fez e que você já recebeu através da fé. Tudo começa aqui. Se você pula essa etapa, nem adianta a gente continuar conversando. Nada do que eu vou falar a seguir faz sentido. Ninguém vai adquirindo a salvação é dada por Deus e nós simplesmente a recebemos através da fé. E isso trata, portanto, da nossa posição. Grave essa palavra, posição. Você tem uma posição diante de Deus, por causa da graça dele e por causa da fé através da qual você recebeu essa graça. É disso que fala o verso 3 e o verso 4, aqui de 2 Pedro capítulo 1. Note que esses dois primeiros versos falam daquilo que Deus já fez. 2 vezes o verbo dar aparece aqui. 2 vezes. No verso 3 e outra vez no verso 4. O que nós recebemos de Deus, o que Ele nos deu no verso 3, tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Pastor, eu não consigo viver a vida cristã, mas Deus já te deu tudo o que você precisa. Os recursos já estão
dados. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa posição. Não apenas isso, Deus também me deu e deu a você grandiosas e preciosas promessas. Você é a ovelha do Senhor? Quantos aqui são ovelha do rebanho do Senhor? O Senhor Jesus te garante que ninguém te arrancará das suas mãos. Quantos aqui são alvo do amor de Deus? Do amor especial, do amor salvífico do Evangelho, quantos são? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Deus já nos ama. Deus já nos salvou, Ele já nos chamou, e por isso nós temos diante de nós a certeza de que todas as suas promessas serão cumpridas. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Nós temos a certeza que diante da realidade do Evangelho que transforma a nossa vida e o nosso coração, tudo aquilo que precisamos e necessitamos para a vida e piedade já nos pertence. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele, abrindo a epístola aos Efésios, ele diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênçãos espirituais. Você pode dizer que toda sorte de bênçãos espirituais te pertencem? Você pode dizer isso acerca de você mesmo? Pertencem a mim, porque o meu Pai me deu. Não é porque eu conquistei. Não é porque eu sou bom, mas é porque o meu Pai me deu todas as bênçãos espirituais. Não é 90%, não é 50%, não é 10%. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo já são minhas. Essa é a minha posição. Essa é a tua posição. Se e somente se um dia, na tua história, você reconheceu a grandiosidade desse amor e dessa graça de Deus, olhou para si mesmo e se viu insuficiente, limitado, pequeno, e entregou-se em arrependimento sincero dos seus pecados, e em fé genuína e exclusiva a Jesus Cristo para a sua salvação. Você tem todas as bênçãos, todos os recursos, tudo aquilo que você precisa para viver uma vida que agrada a Deus, se e somente se você passou pela resposta adequada ao Evangelho. Senão, essa posição não é sua. A boa notícia é que ela pode ser. Hoje. Atenda ao chamado de Jesus hoje. Se você veio até esse lugar e ainda tem dúvida de qual é a sua posição, se você vem à igreja só no dia da ceia, porque você tem a expectativa de que vai comer esse pedacinho de pão, beber esse golinho de suco de uva, e aquilo ali vai te dar uma graça, vai te dar uma enchida de graça para você tocar mais um pouquinho da sua vida, eu preciso te dizer, você não tem essa posição, você não entendeu o que isso simboliza de fato. Quando o nosso Salvador teve seu corpo partido e seu sangue derramado, tudo aquilo que você jamais poderia fazer, que eu jamais poderia fazer, Ele já fez. Eu preciso, portanto, crer e somente crer que Ele já fez. E uma vez crendo, uma vez recebido essa mensagem, essa salvação tão grandiosa e maravilhosa,
eu tenho a certeza de que estou selado para o dia da minha redenção. Se você não tem essa certeza, saia daqui com essa certeza hoje. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas se você já teve essa experiência, se você já se entregou em arrependimento e fé ao Senhor Jesus Cristo, você a partir de então está num processo. Note a diferença entre as duas palavras. Posição, processo. Pegou? Não esquece isso não, tá? Você tem uma posição, você é salvo por Jesus. Uma vez que você tem essa posição, você vive um processo. Você vive um caminhar. Você vive uma vida de constante e progressiva transformação. Esse processo nós chamamos de santificados. De santificação, perdão. Uma vez santificados, nós estamos em santificação. Você é santo? Sim ou não? Os irmãos não estão convictos. Quantos são os santos aqui? Levantem a mão. Você é santo em santificação. Talvez você tenha ficado muito animado, né? Você viu o irmão levantando do lado, você falou, vou levantar a mão também. Está todo mundo levantando, então eu sou santo. Não é? Então, se o pastor falou, está falado. Calma, varão. Calma. Você é santo. Em santificação. Você está dentro de um processo de gradativamente ser transformado de acordo com o padrão perfeito de Cristo Jesus. Pedro, então, diante da realidade desse processo, ele faz um chamado duplo. A exortação dele para os seus leitores é duplo. O primeiro é, empenhe-se para acrescentar, verso 5. Veja se está escrito isso aí. Empenhe-se para acrescentar. Eu estou citando principalmente a NVI, porque fica um pouco mais fácil o entendimento. Empenhe-se para acrescentar. E no verso 10, o segundo chamado, a segunda exortação, qual é? Empenhe-se para consolidar. O que deve ser acrescentado ou associado? Na Almeida Revista Atualizada está escrito, associai a vossa fé. Não é? É assim que está aí. O que deve ser associado à fé? Já falamos da fé. A fé é o meio pelo qual eu acesso a graça de Deus. E uma vez que eu crio, eu recebo a graça e está feito. Sou justificado, sou salvo. Contudo, uma vez que eu crio e tenho a posição ao lado de Cristo, eu vivo um processo. E para viver esse processo, note que o verbo é um imperativo, é uma ordem. Empenhem-se em acrescentar. E aí ele nos dá uma lista. Qual é essa lista? Ela está ali no verso 5 e também no verso, no verso 5, 6, 7, do 5 ao 7, né? Primeiro, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. São 7 virtudes, 7 aspectos que, segundo Pedro, demonstram que a sua fé é uma fé operosa. A fé sem obras é morta. Isso quer dizer que eu preciso das obras para ser salvo? Não, mas isso quer dizer que se eu realmente for salvo, eu vou viver boas obras. Todo mundo decora Efésios 2, 8 e 9.
Mas faz bem você decorar o 10 também. Porque pela graça sois salvos. A graça é o fundamento, é a causa. Mediante a fé. A fé é o meio, é através de. Mediante a fé. E aí, para confirmar, Paulo diz, não por obras para que ninguém se glorie. Não acredita nas suas obras, elas não vão te salvar. Mas aí vem o verso 10. Vamos ler ali na NVI. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pegou? Por causa da graça, através da fé, para as boas obras. O fundamento é a graça de Deus. O meio pelo qual eu recebo essa graça é a fé. E uma vez que eu recebi isso, a finalidade desse processo é uma vida de santificação e de transformação. Efésios capítulo 1, verso 4. Diz que Ele nos escolheu nele. Quem? Deus Pai nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis. Qual é a finalidade, o objetivo, o propósito da minha e da sua eleição? Irrepreensibilidade. Perfeição. Deus quer te fazer e me fazer perfeito. Atingiremos isso nessa vida? Não. Mas vivemos o processo que aponta para a nova vida agora, aqui, nesse momento. O apóstolo Paulo também nos ensina lá em Romanos 8, verso 29, aquilo que todo homem ao máximo sabe de cor. Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo quer dizer com isso? Aqueles que Deus conheceu anteriormente pela salvação mediante a fé, a esses ele já determinou uma caminhada, um destino, uma jornada. Essa jornada é marcada pela transformação gradual de acordo com o caráter de Jesus. Processo. Note que as características apontadas aqui pelo apóstolo Pedro, elas guardam alguma semelhança com o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Você se lembra desse texto? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para Paulo, quando escreve aos Gálatas, com um grande foco em falar da justiça pela fé, da salvação pela graça mediante a fé, essas virtudes são fruto, resultado do Espírito. O Espírito age no meu e no seu coração e produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a lista bem parecida de Pedro aqui, nos versos 5 a 7 do capítulo 1, elas são virtudes que devem ser desenvolvidas por nós. O mandamento é nosso. A bola está no nosso pé. É a gente que tem que chutar para o gol. Consegue perceber essa diferença? Ainda que lá os Gálatas, o apóstolo Paulo também introduz a sua fala antes das obras da carne, falando que nós devemos viver no Espírito e não satisfazer as obras da carne. De fato, nós devemos fazer morrer as obras da carne. Também é responsabilidade nossa.
Essa é uma tensão curiosa, queridos. Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Esse processo no qual nós estamos, o processo de santificação, ele é um processo que é nossa responsabilidade, mas que só pode ser vivido na absoluta dependência de Deus. Filipenses 2:12, tem aí? Isso. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, veja a ordem de Paulo. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou na outra versão, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13. Agora olha só. Primeiro ele mandou a gente fazer. Agora olha o que ele diz. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. A santificação é nossa responsabilidade, mas ela só pode ser vivida com os recursos de Deus. Com aquilo que Deus já me deu. E isso me fez lembrar, e eu coloquei também no boletim para você também meditar nessa frase tão significativa de Agostinho de Hipona, quando nas suas confissões ele, dado momento, falando sobre a sua dificuldade de restringir os desejos e anseios pecaminosos no seu coração, ele diz o seguinte: agora já à luz da graça do Evangelho, concede-me o que me ordenas, e ordena-me o que quiseres. Concede-me o que me ordenas, e ordena-me o que quiseres. Deus não te manda fazer nada que Ele já não tenha, pela sua graça, pela graça do Evangelho, dado as condições para você fazer. Não há nenhuma tentação ou provação sobre-humana ao ponto de que eu e você não possamos resistir. Os recursos já são nossos. Por isso, toda vez que eu faço algo, que eu vivencio algo, que honra ao Senhor, que glorifica ao Senhor, que deixa de lado na minha vida as coisas desse mundo, os desejos dessa carne, toda vez que eu vivo a santidade, é Cristo vivendo em mim. Mas toda vez que eu dou lugar à carne e cometo pecado, sou eu mesmo. Pastor, isso aí é duro. Mas é a verdade da Escritura. Seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. De onde brotam, de onde surgem as nossas ações perversas e mais? Dos desejos que habitam no nosso coração. Por isso, queridos, nós vivenciamos esse processo de santificação que é fruto da nossa posição em Cristo, em meio a uma grande batalha espiritual. Uma batalha diária de fazer morrer a nossa carne, de matar aquilo que nos destrói. Esse é o processo na vida do crente, é sobre isso que Pedro trata aqui. Agora perceba que aqui nesse trecho, no finalzinho dele, ali no verso 10 e no verso 11, Pedro nos dá os benefícios. Porque é bom você crescer. Primeiro, empenhe-se em adicionar, em acrescentar. Segundo, empenhe-se em consolidar. Consolidar o quê? O chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quando nós lemos esses dois versos, pode parecer para alguém que eu preciso acrescentar essas virtudes à minha fé para então ter certeza mesmo que eu sou salvo. Mas não é isso não. Note o raciocínio do apóstolo. O que nós devemos confirmar com uma vida de santidade? A nossa vida de santidade deve confirmar, em primeiro lugar, o nosso chamado. Não é isso? Verso 3, quem nos chamou? Quem nos chamou? No verso 3. Compara aí, crente. Fechou a Bíblia? Quem nos chamou? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem é o dono de toda a glória e virtude? Deus. Deus nos chamou. Perceba então que eu vivo a santificação para que eu tenha uma confirmação para mim de que eu sou chamado. Confirmar o meu chamado e a minha eleição. Onde está essa palavra eleição? Lá no início da primeira carta. Os crentes são eleitos segundo a presciência de Deus. Se Deus já sabia antes de haver mundo, quem é quem? Você acha que vai ser algo que você vai fazer, que vai mudar o plano e o decreto de Deus? O ponto é que às vezes a gente não se sente eleito. E a gente não se sente eleito, não se sente chamado, porque a gente não vive uma vida de santidade. Talvez você tenha chegado aqui cheio de dúvidas, em depressão espiritual, mal, desanimado. Eu preciso te dizer, hoje, empenhe-se a acrescentar vida cristã à sua fé. Empenhe-se em confirmar aquilo que Deus já te deu. Até mesmo porque você não pode fazer nada para adquirir mais do que a graça maravilhosa do Evangelho que Ele já te deu. Isso é a maior bênção que alguém pode receber. Em segundo lugar, e terminando, do verso 12 até o verso 21, nós percebemos que o nosso crescimento comprova quem Deus é. Se do verso 3 até o verso 11, nós percebemos que uma vida de crescimento espiritual prova quem eu sou, no verso 12 até o verso 21, nós podemos discernir que o meu próprio crescimento faz com que eu conheça mais e experimente mais quem Deus é. No verso 12 até o verso 14, o apóstolo Pedro fala de si. E ele fala que ele já está para morrer, que a sua vida está chegando ao fim. E que mesmo diante dessa realidade, ele se esforça para lembrar aos santos quem eles são. E por que ele faz isso? A resposta está do verso 15 até o final. Principalmente ali até o verso 18. Porque ele mesmo não compartilhou uma mensagem que é fruto da sua imaginação, ou que é fruto de fábulas ou invencionices humanas. Ele não apresenta uma mensagem criada pelas mãos humanas ou pela imaginação humana. Mas ele mesmo viu a glória de Jesus quando estava com ele no Monte Santo. Que referência é essa? Marcos. Marcos capítulo 9, o relato da transfiguração. Quando no monte o Senhor Jesus, ele é visto pelo seu núcleo mais próximo de discípulos, glorificado, em majestade. Pedro diz, eu vi, eu estava lá. Foi ninguém que me contou, não. Eu vi com esses meus olhos. E diante dessa realidade, que Deus se revela ao homem, como se revelou aos apóstolos no Monte Santo, como continua se revelando a nós hoje,
através da Escritura Sagrada. Diante dessa verdade, eu preciso me lembrar que se eu não crescer em experiências verdadeiras com o Senhor, em conhecimento experimental do Senhor, eu não vou vivenciar na minha vida quem Deus é, e não vou evidenciar através da minha vida quem Deus é. Note que o nosso crescimento se dá à medida que conhecemos a Deus, em que experimentamos a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, é um texto muito rico, muito belo do apóstolo Paulo, quando ele diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O texto pode parecer um pouquinho truncado, mas o que Paulo diz aí? Todos nós crentes, uma vez que estamos livres da cegueira espiritual, as vendas foram arrancadas dos nossos olhos, podemos ver com olhos espirituais. Necessariamente, nós temos experiência com Deus sobre experiência com Deus. Nós contemplamos a Deus. Nós vemos a Deus cada vez mais. E é belíssima essa expressão de Paulo, de glória em glória. É uma alusão à experiência de Moisés quando teve diante do seu rosto a glória de Deus e o seu rosto passou a brilhar. Nós, de glória em glória, conhecemos mais a Deus. E quando isso acontece, Ele nos transforma segundo a imagem de Jesus. E quem é o autor dessa obra? O Espírito. O Espírito Santo trabalha no nosso coração para que nós, à medida que conhecemos mais e mais o Senhor Deus, sejamos mais parecidos com o caráter de Jesus. Essa é a experiência de santificação. Nós somos santificados para conhecer mais a Deus, e conhecemos mais a Deus para ser santificados. Agora perceba, mais conhecimento não é garantia de mais santificação. Você pode ser um baita de um teólogo e ser também um baita de um hipócrita. Não vai adiantar nada. Não que a teologia seja ruim, de forma alguma. Ela é muito boa. Mas a verdadeira teologia, ela encontra um lugar no nosso coração que nos humilha. Porque uma vez que nós conhecemos mais quem é Deus, nós automaticamente contemplamos para nós mesmos e nos vemos limitados, pequenos, fracos. Porém, eu preciso alertar você, nesse mês da EBD, nessa igreja que valoriza tanto a exposição da Escritura, nessa igreja que tem seus 121 anos alicerçados na verdade da palavra de Deus, eu preciso alertar você, que por mais que conhecimento não seja garantia de crescimento, não há crescimento sem conhecimento. Pegou? Você pode conhecer muito e não viver nada. Você será um grande hipócrita. Mas você jamais será alguém que experimenta verdadeiro e progressivo crescimento espiritual, santificação, se você não conhecer a Deus através da palavra. Uma coisa muito interessante nessa passagem, e caminhamos para o final, é que Pedro ele poderia simplesmente dizer o seguinte: olha, tem gente aí falando que a gente inventa o evangelho, que a gente inventa a nossa mensagem.
quando a gente fala, nós apóstolos, acerca do poder e acerca da vinda de Jesus Cristo. Pessoas nos acusam assim. E aí Pedro, como testemunho ocular, ele poderia simplesmente dizer, mas eu vi. Eu vi. É a minha experiência. E hoje nós vivemos um cristianismo que apela por demais à sua própria experiência. Só que a nossa experiência pode nos enganar. A de Pedro não foi enganosa de forma alguma. E tampouco estou dizendo que toda experiência é enganosa. Não. Você sabe as suas experiências que você teve com Deus. Glória a Deus por elas. Mas perceba que o apóstolo que teve a experiência de testemunhar a transfiguração, de ver o Cristo glorificado, e não somente isso, a gente está falando de Pedro, tá? Ele viu todos os milagres. Ele foi o primeiro dos apóstolos. Primeiro foram as mulheres, né? Mas dos apóstolos, ele foi o primeiro a chegar no túmulo vazio. Ele foi o pregador do Pentecoste. E sem falar várias outras experiências que a gente poderia ficar enumerando aqui. Pedro. Ele poderia dizer, a base é a minha experiência, mas não é isso que ele diz. Veja só o que é dito no verso 20. Antes de mais nada, ou na outra versão, primeiramente. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. O que Pedro diz aqui? Ele fala, eu tive a experiência, ela foi real. Não inventei nada. Mas a minha experiência, ela não acontece do nada. Não. A experiência que eu e os demais apóstolos tivemos no Monte Santo, e todas as demais experiências que eu e você temos como filhos de Deus, elas encontram fundamento nas promessas da Escritura Sagrada. Volte no verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. O que ele diz? Eu tive a experiência e voltei à Escritura. E vi, opa, estava aqui, ó, já estava tudo aqui. Já estava tudo escrito. Duvide de qualquer pessoa que reivindica autoridade para a sua experiência sem fundamentar na Escritura. E com isso, mais uma vez, eu não estou duvidando da experiência de ninguém. Ok? Deus trata com cada um como Ele quer tratar com cada um. Mas a experiência de outro, sem amparo ou fundamento da Escritura, não é autoridade para a igreja. Por isso, nada mais nada menos, Pedro, que é um cara que poderia reivindicar totalmente sua experiência, e ele mesmo, autoridade apostólica, foi Pedro que ouviu de Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é qualquer um, não. Mas mesmo assim, esse homem de Deus, ele diz, em primeiro lugar, olha para o profeta. Porque nenhuma profecia vem de revelação humana, ou de interpretação pessoal. Verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu devo viver uma vida de santificação e de crescimento para que eu lembre para mim mesmo quem eu sou. Deus já me disse quem eu sou. O problema é que eu insisto em esquecer quem eu sou em Cristo. Eu me esqueço da minha posição. Como solucionar isso? Essa amnésia espiritual. Potencializando, vivendo de forma intensa o processo de santificação. De outro lado, o meu crescimento espiritual, uma vida de santificação,
confirma para mim mesmo quem é Deus. E eu tenho então a prova para mim, mas não somente para mim, também para os outros, de quem Deus é. Eu termino, queridos, esta mensagem desafiando você a viver uma nova vida de santificação. Há um cântico antigo que ele diz, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sabe, meus irmãos, não é incomum eu e você experimentarmos, nós pastores aconselharmos, pessoas que são verdadeiros crentes, mas que atravessam profundos vales espirituais, porque se esquecem de quem Deus é. Se esquecem de quem eles são, de quem nós somos. Talvez o teu coração tenha pregado muitas peças a você nesses últimos tempos. E você precisa hoje fazer essa oração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se é assim, hoje a cruz mais uma vez está posta diante da igreja do Senhor. Para que nós, mais uma vez, voltemos a ela e lembremos quem nós somos e quem Deus é.